Pessoal, graça e paz, tá tudo bem com vocês? Por aqui, graças a Deus, tá tudo na bênção, como sempre. Para começar esse vídeo, eu quero agradecer a todos vocês que estão partilhando as nossas músicas. Essa semana a gente entrou aí em campanha com a restauração na sua versão em inglês. Muito obrigado por vocês que estão partilhando, estão colocando nos grupos. Gustavão, obrigado, meu querido, muito obrigado mesmo, tá? O Gustavo, Beatriz, Luiz Cláudio, Viviane, o pessoal que partilha de bastante aí, o João Lopes, o Pedro Souza, todos vocês que têm nos ajudado muito. Vocês, eu tenho que dizer para vocês assim, e sou sincero para dizer que vocês me ajudam muito mais do que a minha própria família. Muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo, obrigado por partilhar as nossas músicas, obrigado por tudo. O pessoal que me acompanha no Instagram, eu até aconselho você que não me acompanha no Instagram, me acompanhar lá, Luciano Brito TV, no Instagram, porque ali a gente faz algumas coisas diferentes nos stories. E na semana passada, na semana do lançamento do CD, nós sorteamos aí 5 CD e enviamos para o mundo todo. O pessoal de Portugal, os 2 que foram para Portugal já receberam. E o pessoal aqui do Brasil ainda deve receber na próxima semana, que foi enviado no começo dessa semana. E pronto, e a gente sempre faz isso. Vamos mandar agora para Angola, para Moçambique. E a gente sempre faz esse tipo de promoção e essas coisas muito legais lá no Instagram. Então, se você não me acompanha no Instagram, vai lá, Luciano Brito TV, e me segue lá no Instagram, que eu quero ter o privilégio de partilhar um pouco da minha realidade, do que eu estou fazendo com vocês lá, tá bem? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por tudo. O tema desse vídeo, vamos ao vídeo. O tema desse vídeo eu vou abordar uma situação e uma sugestão da Beatriz Vieira, esposa do Rui Vieira, e uma família linda aí do Brasil, que também estão vindo já com toda a documentação organizada. E, Beatriz, esse vídeo é para você, é aquilo que você pediu. Eu fiz um vídeo um tempo atrás em que eu falo de coisas que você deve saber antes de vir para Portugal. Ali eu coloquei eu coloquei a maior parte dos problemas que você vai encontrar em Portugal. Nesse vídeo, eu vou colocar vantagens e desvantagens da mesma maneira como eu fiz da Inglaterra, só que vamos tentar ser o mais rápido possível, tá? Se vocês não entenderem qualquer coisa que eu diga, me perguntem nos comentários, Luciano, eu não entendi tal coisa, que aí eu respondo para vocês. Também, pessoal, uma forma de vocês se comunicarem comigo é pelo Facebook. Vocês vão lá no Facebook, facebook.com/Luciano Brito TV. Me adiciona lá e me pergunta aquilo que eu puder ajudar vocês no processo de seleção, em tudo que vocês estão fazendo agora. Me perguntem lá que eu vou ajudar vocês aquilo que eu puder, tá bem? Pessoal, vamos ao vídeo. Eu vou falar aqui de vantagens e desvantagens de Portugal, tá bem? Lá no vídeo da Inglaterra, eu comecei pelas desvantagens. E por que eu comecei pela desvantagem? Porque a propaganda boa e tudo, a parte bonita da Inglaterra é muito fácil da gente encontrar. Em Portugal também. Você vai no YouTube, hoje principalmente tem youtubers de todo tipo que você acha muita coisa boa de Portugal. Esse vídeo eu poderia começar da mesma maneira, mas não vou. Eu vou começar com as vantagens, já porque a gente já fez um vídeo ali no passado, e agora eu vou começar com as vantagens de Portugal e depois eu vou falar das desvantagens. Eu selecionei, pessoal, 5 vantagens e 5 desvantagens. É lógico que as vantagens e as desvantagens que eu vou citar são vantagens e desvantagens da minha realidade, daquilo que eu vivo com a minha família. Pode ser que com você vai ser diferente e você vai ter uma história diferente para contar. E o gostoso disso tudo é cada pessoa ter a sua experiência. Eu vou colocar aqui para vocês as vantagens e desvantagens, ao meu ver, daquilo que eu vivi, das minhas experiências, tá bem? Não vou falar de experiência de ninguém, nem de A, nem de B, nem de C. Daquilo que eu vivi, daquilo que eu sei que aconteceu comigo, com a minha família, e pode ser que não aconteça com você, mas você já fica sabendo, tá bem? A primeira vantagem que eu vejo em Portugal é a questão do país em si. Portugal tem muita beleza natural. Portugal tem tudo que você pensar, tanto na parte clássica quanto na parte mais nova, moderna. Você em Lisboa, por exemplo, você tem ali um centro histórico lindíssimo do Rossio, Baixo Chiado, toda aquela parte histórica de Lisboa, e você também tem a parte nova que foi recém-construída do Oriente, que é tudo muito lindo, moderno. Eu sou apaixonado por Lisboa. Todas as vezes que eu vou no Oriente, eu fico ali olhando para aqueles prédios, eu amo aquele lugar. Então é um lugar que eu amo mesmo.
E fora isso, Portugal tem lindas praias. As praias portuguesas são ótimas. Peniche tem uma praia, a praia do Baleal, que é uma praia muito boa. Depois ali tem a Praia Norte, fora Peniche. Todo o litoral de Portugal há praias maravilhosas. Não é só o Algarve, como muita gente diz. No Alentejo, ou Alentejo, como dizem os portugueses, você tem lindas praias ali em Sines, Porto Covo, Vila Nova de Mil Fontes, onde tem muita gente boa. Conheço muitos portugueses maravilhosos ali. A comida alentejana é uma comida deliciosa. Então, a maior vantagem de Portugal é toda essa característica física e natural, porque ali tem realmente tudo que você pensar. Não é preciso sair de Portugal para fazer férias em lugar nenhum. As pessoas vão porque tem outros interesses, porque tem outros gostos, mas se você quiser contemplar a tua visão e você quiser contemplar lugares lindos, em Portugal tem tudo. Eu tive o privilégio de conhecer o Castelo de Sines, tive em outros castelos que ainda tem as roupas dos reis lá dentro. Aconselho você aí, o Jardim Zoológico, o Oceanário. Portugal tem muita coisa, pessoal, muita coisa mesmo. Lá na parte de baixo do Algarve, não são só as praias, também tem zoológico lá em Lagos. Tem muita coisa. No Alentejo também tem um zoológico que você anda com carro. O Portugal é muito tem uma variedade muito grande de lugares para você passear, para você conhecer. Tem a vantagem também de não ser muito caro as coisas, você consegue, é acessível para o trabalhador ir nesses lugares. Essa é a maior vantagem, sem dúvida alguma, de Portugal. A maior vantagem, o pessoal, a maior vantagem é a língua, que fica fácil. E para mim a maior vantagem é o lugar, é o país. Portugal é lindo e é um lugar que todas as pessoas têm que passar, todos os brasileiros que têm condições têm que passar, pelo menos para passear, para conhecer, porque realmente é linda. A Ilha da Madeira é linda, os Açores são lindos, tem tudo que vocês pensarem e essa é, sem dúvida alguma, a maior vantagem de Portugal. A segunda vantagem de Portugal que eu vi tem a respeito com o custo de vida. Em Portugal, por mais que agora as rendas subiram um pouco, ainda assim você consegue ter uma vida mais baixa do que os outros países da Europa. Nós não dá nem para comparar, só para vocês terem ideia, o custo de vida em Portugal com a Espanha, que é vizinho. Na Espanha é tudo mais caro e as rendas são mais caras, a vida é mais difícil na Espanha, que é ao lado de Portugal. E em Portugal, tem algumas coisas na Espanha que é mais barato, que é o combustível e o gás, mas mesmo assim já não está tanta diferença como era antes. Então, a segunda vantagem que eu vejo de Portugal é o custo de vida, tá? Que eu acabei de dizer, para você passear, você gasta pouco, o McDonald's é barato para quem gosta, Burger King, churrasco, eu comi churrasco lá, rodízio por 9 euros, isso é super barato. Aqui na Inglaterra é imaginável, você jamais vai comer por esse preço. Aqui no mínimo você vai pagar aí 15, 17, 18 libras, que vale mais do que o euro. Então não dá para comparar, só para vocês terem uma ideia. Então o custo de vida é a segunda vantagem. A terceira vantagem que eu vejo em Portugal é a variedade da culinária portuguesa. Nós nos identificamos muito fácil com a comida portuguesa, porque somos herança de Portugal, claro, como eu já disse, os portugueses são nossos pais, e a comida é muito boa, pessoal. A comida portuguesa é muito boa, de norte a sul, de leste a oeste, toda zona de Portugal, todo lugar de Portugal tem a sua comida características. Você vai no Alentejo, que para mim a melhor comida é a alentejana, tem a comida deles. Você vai no Algarve, tem a culinária deles. Você vai no Ribatejo, que era onde a gente vivia, em Rio Maior, tem a culinária deles. Ao norte, a francesinha, para quem não conhece a francesinha, depois vai ao Porto comer francesinha. Ao norte de Portugal, também é uma delícia a francesinha. É uma característica da culinária deles, fora muita coisa que tem no norte, que a gastronomia portuguesa é muito rica. E tem tudo que vocês pensarem. Tudo que vocês pensarem tem. Eu até tô para dizer para vocês assim que em determinadas coisas é muito melhor do que o Brasil. A nível de gastronomia em Portugal, tá? Nós estamos aqui fazendo comparação e nem quero fazer comparação, porque não dá para comparar Portugal com o Brasil, que é comparar o incomparável. A quarta maior vantagem que eu vejo em Portugal diz respeito às oportunidades que há em Portugal.
Eu tenho a oportunidade de estudar e de formação profissional em Portugal que no Brasil me custaria muito, que em outro lado da Europa seria muito difícil. Eu tenho acesso às universidades independente da minha idade. Eu voltei para a universidade com 34 anos, 33, 34 anos, para vocês terem uma ideia, em Portugal. E graças a Deus consegui concluir meu curso lá, e a Flávia também, na Escola Superior Agrária de Santarém. Essa é uma facilidade que Portugal tem, a formação, as oportunidades para você estudar. Depois, acoplado ao teu estudo dentro de Portugal, você começa a ter oportunidades de trabalho, pessoal. Abre as portas de trabalho, e quando eu falo abre as portas de trabalho, eu não digo só em Portugal, abre as portas de trabalho na Europa toda, porque as empresas vão buscar os melhores alunos dentro das universidades, e quem te indica são seus próprios professores, é bonito isso. Eles oferecem a vaga, e os próprios professores pegam os melhores alunos e já vão indicando. Eu, quando terminei meu curso, pessoal, eu tinha 3 ofertas de trabalho dentro da minha área para trabalhar em Portugal. Eu fiz mecanização e tecnologia agrária em Portugal. Acabei não exercendo mais a minha função que eu tenho, a minha formação para ir para os caminhões pela questão financeira, que nos caminhões é algo que eu gosto, que eu amo, e o meu salário que eu ganhava nos caminhões, ainda que fosse do porta a porta, era melhor do que eu ganhava exercendo a função de engenheiro, para vocês terem uma ideia. Então isso aí já é uma desvantagem de Portugal, que depois eu já vou dizer para vocês. Mas da vantagem está aí dentro das oportunidades de estudar, nas oportunidades de você trabalhar. As empresas portuguesas, quando você é uma pessoa honesta, verdadeira, quando você é um diferencial, elas investem em você. Isso é comum em Portugal. E independente da nacionalidade, pessoal, independente da nacionalidade, nesse ponto não há preconceito. Depois que você entrou dentro de uma empresa, que a empresa te conhece, passado um tempo, a empresa começa a investir em você porque você é um diferencial dentro da empresa. Isso acontece mesmo. Claro que não são em todas as empresas, isso é alguma empresa ou outra, mas existe essa oportunidade. Eu não vou dizer aqui para vocês que não existe, porque eu recebi essa oportunidade em Portugal, por empresa portuguesa, por patrões portugueses. Então eu não posso aqui dizer que é só coisa mal, que é só isso, que é aquilo, porque há sim as coisas boas e há sim as empresas boas que investem em você em Portugal. Tanto eu quanto a Flávia. A Flávia foi a primeira funcionária de um grupo de mais de 2.000 funcionários. Ela foi a primeira brasileira que eles acreditaram, que eles investiram e que eles estiveram com ela o tempo todo, que ela teve que sair agora quando a gente veio para cá, para a Inglaterra, e foi uma dor no coração. Que era um grupo muito grande, um grupo espanhol que atua em Portugal, e esse grupo investia nela também. E não só, depois em outro trabalho que ela também teve muito investimento, que o pessoal investiu muito nela. Então essa é a 4ª vantagem de Portugal. A 5ª vantagem de Portugal, e isso de fato é vantagem em Portugal. Comparado, infelizmente agora eu vou ter que comparar. Comparado à situação do Brasil, você tem muito mais tranquilidade em Portugal. Eu posso em Portugal comprar um carro novo, eu posso em Portugal ter a minha casa, eu estou tranquilo, eu não tenho aquele problema de eu andar com o meu carro e os ladrões me parar e fazer qualquer coisa comigo, que eu acho que o pior que acontece no Brasil é que além de levarem o carro, ainda matam o condutor ou os filhos e acabam por fazer maldade desnecessária. Maldade desnecessária, ninguém precisa fazer isso. Então essa é uma parte chata do Brasil e que dentro de Portugal você não tem isso. Algumas cidades há criminalidade? Há, nas maiores, em Lisboa e Porto. Há algum caso ou outro de roubo, de furto? Há. Mas não é nada comparado com aquilo que acontece no dia a dia das maiores cidades do Brasil e na maior parte do Brasil. Então essa tranquilidade, para quem está acostumado com a insegurança e está acostumado a estar fugindo o tempo todo de bandido, você se sente em paz. Essa é a 5ª vantagem de Portugal. Agora vamos às desvantagens. A primeira desvantagem que eu vejo em Portugal diz respeito à situação econômica do país. Portugal tem o mesmo problema do Brasil. Uma hora eles estão por cima, outra hora eles estão por baixo. Não se estabiliza. Hoje está muito bem, Portugal é um avião que decolou e isso é inegável. Ninguém pode dizer que Portugal está mal, porque não está. Portugal hoje está muito bem.
saíram da crise e conseguiram levantar enquanto a Espanha ainda está atolada na crise. Enquanto a Itália ainda luta para sair da crise, e a Grécia então nem se fala. A Irlanda aqui do Sul não dá nem para comparar. Portugal conseguiu dar a volta por cima com um grande governo, porque o governo do Antônio Costa, com o professor Marcelo, que é o presidente, o professor Marcelo, pessoal, ele é professor da Universidade de Direito. O Antônio Costa, o primeiro-ministro, é formado em Direito, com ênfase em administração pública. O pessoal aqui é estudado para governar, pessoal. Aqui não entra qualquer um para governar, não. Eles estudam, eles se aperfeiçoam. Então, todos os estudos e tudo aquilo que eles fazem ajudaram Portugal a entrar num momento muito bom. Só que dentro do tempo que a gente está aqui na Europa, nós já vimos Portugal bem e mal algumas vezes. E eu não estou aqui há muitos anos, comparado a 20, 30 anos, não. Nós estamos aqui há 12 anos. E eu já vi Portugal alto e baixo algumas vezes. E isso acontece, pessoal. Para vocês terem uma ideia, na área dos transportes, 2, 3 anos atrás, não havia trabalho. Não havia trabalho. Quem estava, e você ia no centro de emprego, havia muitos motoristas desempregados recebendo do fundo de desemprego. Porque não havia trabalho. Não estava como está agora. Isso mostra que Portugal é um país que sobe, mas que também cai. Antes de 2008, Portugal estava avançado. Depois de 2008, caiu. Aí veio crise, o pessoal começou a ir embora, muita gente fez loucura, que tinha direito à nacionalidade, brasileiros, foram embora para o Brasil porque o Brasil estava melhor, e isso e aquilo, e deixaram rastro para trás, agora não conseguem entrar. Essa, para mim, é uma desvantagem. A oscilação econômica de Portugal não é um país que você pode confiar. Que você vai falar, eu vou que vou, porque as coisas vão acontecer bem lá. Não, de repente, quando você menos espera, cai. Que é a mesma coisa que acontece com o Brasil. O Brasil sempre é assim. Quando estava naquela altura, antes da Copa do Mundo, que o Lula estava fazendo festa e o povo fazendo festa, que tudo isso era tudo muito bonito, estava lá em cima, agora de repente desabou. E isso sempre aconteceu ao longo da história do Brasil. Se vocês estudarem história, o pessoal que é mais novo, eu sou do fim da década de 70, eu já vi muita coisa na década de 80, que o Brasil foi abaixo, com o Plano Cruzado, depois foi se recuperando aos poucos, aí veio o Plano Real, que mudou um pouco a situação econômica do Brasil. O Brasil teve umas alturas que teve razoável, caiu. É a mesma coisa em Portugal, tá, pessoal? É a mesma coisa, é o que acontece em Portugal. Tal e qual, pai e filho são iguais. Nesse ponto, são iguais. Segunda desvantagem que eu vejo em Portugal, e essa é uma desvantagem também que para mim é um pouco pesada. O ambiente laboral em Portugal não é bom. Eu sei que pode parecer contraditório com aquilo que eu disse das vantagens, mas não é. O que acontece? Na maior parte das empresas, eu não vou dar aqui percentual, porque se eu falar em percentual, eu vou correr o risco de mentir e de dar números que nem eu sei. Mas eu vou dizer da minha experiência, dos patrões que eu tive, das empresas que eu tive. É muito difícil você encontrar um bom patrão, é muito difícil você encontrar bons chefes. O que acontece em Portugal, normalmente, são maus patrões e maus chefes. Eu tenho aqui colegas que trabalham comigo, que são portugueses, que não querem nunca mais trabalhar em Portugal, de tanta decepção que eles tiveram com chefes portugueses. Porque passaram tanta raiva com chefes portugueses que eles mesmos dizem que os chefes portugueses são os piores do mundo. Dentro daquilo que eu trabalhei, do que eu conheço, do mercado laboral, e aqui eu vou trocar uma ideia com vocês, que eu também discordo muito do que o pessoal está dizendo aí pelo YouTube e por todo lado, que o Brasil é um país que não dá oportunidade. Isso é mentira. Eu no Brasil sempre tive sucesso na minha carreira, em tudo que eu fiz, tanto na minha carreira musical quanto nos meus estudos. Eu fiz a Faculdade de Direito no Brasil, o curso técnico em eletricidade, técnico em agropecuária. Eu vim de escola pública, tive sucesso na minha profissão, saí de office boy até me tornar gerente, fui coordenador operacional de uma multinacional com mais de 2.000 funcionários, enfrentei um mercado de trabalho em Cuiabá extremamente competitivo, e eu vinha do interior e consegui ultrapassar todas as entrevistas e consegui entrar nos melhores postos de trabalho do Brasil. E eu discordo que o Brasil não tem oportunidade. Tem sim. Só que é mais difícil porque você tem que estudar mais, você tem que se dedicar mais e você tem que mudar, às vezes, de lugar para conseguir as oportunidades. O problema do Brasil, ao meu ver, não é esse. Mas nós não estamos falando de Brasil. Nós estamos falando de Portugal. O ambiente laboral de Portugal, ele normalmente é muito ruim. Então você vai encontrar eles passando rasteira uns nos outros. Os portugueses são tão malvados uns com os outros que eles mesmos se destroem, pessoal.
Às vezes o pessoal fala, mas ele só persegue os estrangeiros, a perseguição é só com os estrangeiros. Não, eles mesmo puxam o tapete um do outro. Eles são muito malvados uns com os outros. Acontecem coisas no ambiente de trabalho em Portugal que eu vi que para mim aquilo era um absurdo. É mesmo um absurdo. Tem chefe que não tira férias de medo de quando ele voltar já perder o cargo. Porque o outro, quando assume, e isso aconteceu várias vezes nas empresas que eu trabalhei, que quando assumia que o gerente ou o chefe ia de férias, esse um queria mostrar mais serviço que o outro, oprimindo o grupo para ter mais resultado. Quando eu percebia isso, vocês que me acompanham já sabem mais ou menos como é que eu sou. Eu já bloqueava logo. Opa, você quer fazer moral em cima de mim, você não vai fazer. Você pode ir para cima dos portugueses aí e ficar à vontade. Para cima de mim você não vai fazer moral. Porque eu não vou te ajudar a derrubar ninguém. E sempre disse isso, e tenho assim, é até chato dizer isso, mas eu só tive 2 chefes bons em Portugal. De 4 empresas que eu trabalhei. 2 chefes bons. É chato dizer isso, mas é a verdade, tá, pessoal? Então vocês que estão vindo para cá, que tá pensando em vir para Portugal para enfrentar o mercado de trabalho com eles, vai se acostumando. É chato isso, e depois é muita chatice também, eles são muito picuinha. Eles gostam muito de conversinha, estão sempre o tempo todo falando mal do patrão, falando mal dos colegas de trabalho. Eles chegam e falam para você mal de tudo e todos. Quando você vira as costas, fala mal de você também. E muitos deles você ajuda e depois eles vêm querer te derrubar. Então vão se acostumando que isso é um pouco chato. Não são todos, mas e é provável que vocês vão se encontrar com isso. Eu tenho conversado com o pessoal que chegou agora e eles estão passando por essa situação, todos eles. E até hoje mesmo o irmão veio conversar comigo, a gente conversando, e ele me falou que é complicado, tá complicado trabalhar com os portugueses. Infelizmente, isso é um problema. É uma desvantagem do ambiente laboral. Maus patrões e maus chefes. E eu não posso dizer para vocês ao contrário, porque essa é a minha experiência. Pode ser que você tenha outra experiência. Essa é a minha experiência. Terceira desvantagem que eu vejo em Portugal. Fora todas aquelas que eu disse no outro vídeo, e agora eu vou colocar de uma maneira mais didática para vocês entenderem mesmo. Terceira desvantagem. Diz relação ao preconceito que há em Portugal. Portugal é um país muito pequenino, mas é extremamente preconceituoso. No que diz respeito aos portugueses, eles são um grupo muito separado. E eles têm dificuldade em aceitar os estrangeiros, de qualquer nacionalidade, tá, pessoal? Não é só os brasileiros. Os brasileiros são os mais perseguidos, é verdade. Mas não é só os brasileiros, é de qualquer nacionalidade. Qualquer youtuber que você conversar, estrangeiro, que vive em Portugal, ele vai te dizer isso. A gente passa por essas situações de preconceito, de discriminação. Você vai ser tratado com diferença. As crianças da escola não são tratadas de diferença só pelas crianças, como pelos professores. Mas é lógico que é algo que dá para superar. Mas de início vai ter que encarar. É um pouco triste dizer isso, mas é a verdade, tá, pessoal? Eu não posso aqui abrir a câmera e começar a contar mentira para vocês. É a verdade, é o que aconteceu dentro da minha casa, é o que aconteceu comigo, com a minha esposa, com meu filho, com o Juan. Então eu tô só aqui dizendo assim por cima, eu também não falo todas as coisas para vocês, porque tem coisas que é muito pior do que vocês pensam. Então tem muita coisa que eu não digo para vocês, porque já andam me chamando que eu tô desanimando as pessoas. Então se eu for contar realmente tudo que acontece, aí vocês vão falar, Deus me livre, esse lugar não presta. Mas não é assim, tá, pessoal? Dá para superar e dá para mudar a situação. Não são todas as pessoas más, não são todos os portugueses que são picuinha, não são todos. É uma maioria na relação que a gente tem, porque nós estivemos incluídos no meio dos portugueses. Eu não vivi em grupo de brasileiro, não pertenci à igreja brasileira, eu não andava no meio de brasileiro em Portugal, eu andei sempre no meio dos portugueses. E na Espanha a mesma coisa, no Brasil a mesma coisa, e aqui na Inglaterra a gente está no meio dos ingleses. Sempre que a gente vai para algum lugar que Deus nos coloca, a gente tenta entrar na cultura para conhecer, para trocar cultura e para aprender, e também para passar algo de diferente que nós temos. Essa é a nossa visão. Então, dentro da cultura portuguesa, não são todos que são assim. Há muitas pessoas, há excelentes pessoas, há pessoas de muito bom coração, como vocês acompanham aqui na série, e vê que o Vitor é português, do Cavaleiro do Asfalto, ele me ajuda muito a divulgar meus vídeos. Tem vários seguidores, o Jonas, que é português, os meus colegas que são portugueses que me ajudam, que partilham, o Antônio lá de Portugal. Muita gente, o Nuno, são meus amigos e são portugueses. Então há sim boas pessoas, mas a maioria
vai ir pelo outro lado. Mas o que você tem que fazer? É não ligar para isso. Isso para mim também é uma desvantagem. A quarta desvantagem que eu vejo em Portugal, diz respeito, é a mesma coisa aqui na Inglaterra. Diz respeito aos fenômenos da natureza. Portugal tem ventos muito fortes. Portugal tem o problema das queimadas, que morreram muitas famílias. Imagina se era a tua família que estivesse lá em Pedrógão Grande, por exemplo, no ano passado. Que foi o que passou pela minha cabeça quando eu estava na Alemanha e pegando fogo em volta da minha casa. Então acontece, há muitas mortes, todos os anos morrem bombeiros. Portugal está sempre remediando quando deveria prevenir. Eles estão sempre no logo se vê. Você vai ouvir muito isso nos trabalhos. Ah, isso logo se vê. Então isso é um pouco chato, porque a gente pode se planejar, a gente pode prevenir muitas coisas e não temos que dizer logo se vê, vamos fazer agora. Para que deixar para depois o que nós podemos fazer agora? Então, infelizmente, vocês vão ver muito isso, tá? Em Portugal, que isso logo se vê, agindo agindo assim na inconsequência, na irresponsabilidade. Essa irresponsabilidade, a verdade é essa. Então, vão se acostumando. Os fenômenos da natureza é um problema. Fortes ventos, fortes chuvas, queimadas, é um problema que é a mesma coisa que tem aqui na Inglaterra, tá bem? A quinta desvantagem, a gente vai acabar o vídeo por aqui, que já está um vídeo bem longo. A quinta desvantagem, pessoal, diz respeito à saúde e o serviço de segurança. Se você acha que você vai vir para Portugal e vai ter segurança de polícia, esquece isso. Eu vou fazer depois um vídeo falando da indústria da multa em Portugal. Seja GNR e PSP, deveria mudar o nome para aplicadores de multa de trânsito. É só para isso que eles servem. Eles não fazem a nossa segurança para nada. Eles não vão jamais correr atrás de um ladrão para buscar algo teu. Isso não existe em Portugal. Não existe, eles não vão fazer isso. Eu tive, e aqui eu vou deixar o meu testemunho, eu tive o meu carro arrombado em 2015 em frente a um hotel 5 estrelas no Porto. Eu fui para uma reunião de uma empresa que me convidaram e eu deixei o meu carro na frente desse hotel, 5 estrelas. Tava lá, com segurança, com tudo. Devia de ter uns 200 carros lá em fila. Quando eu volto, o meu carro está arrombado e limparam o meu carro. Tudo que estava dentro levaram. Eu, na inocência, achando que Portugal era um país seguro, deixei meus documentos do Brasil, o meu notebook, deixei equipamentos eletrônicos, estava tudo dentro do meu carro. Abriram, levaram tudo. Eu não tenho documento nenhum do Brasil mais. Nenhum. Para mim fazer o passaporte brasileiro de novo para tirar a segunda via, tive que pagar 120 euros para ter um passaporte de 4 anos, para vocês terem ideia que Lisboa fez para mim. Mas fiquei sem nada. A polícia veio e sabe o que eles fizeram? Absolutamente nada. Nada. Aí me disseram assim, os documentos não se preocupe, amanhã está aí pelas lixeiras, pelos contentores. Nunca apareceu um único documento meu. Nem notebook, nem documento, nem nada. E eles não vão atrás. Não, esquece, eles não vão atrás. Então, a nível de segurança, pessoal, esquece. De policial, você não vai ter. Se tiver um problema na tua casa, esquece. Não vai chamar a polícia porque eles não vão. Não vai ter. Eles só vão te chatear no trânsito para te multar. É só para isso que serve. Depois eu vou fazer um vídeo falando da indústria da multa e vou dar meu testemunho de tanta multa que eu tomei em Portugal, que foram todas da minha vida. E vou mostrar para vocês os papéis, os recibos. Vou dar meu testemunho para vocês de dos 7 anos que eu tive, quase 7 anos que eu tive em Portugal. E vou dizer para vocês todas as multas que eu tomei de trânsito, as que eles tinham razão, as que eles não tinham razão, os que eles multaram por chatice, por serem picuinhas mesmo. Depois eu vou fazer um vídeo só a respeito disso. Saúde pública, pessoal, atenção à saúde pública. Saúde pública de Portugal é péssima. Não tem saúde pública em Portugal. A saúde pública de Portugal é das piores que há. Os melhores médicos de Portugal migraram, pessoal. Não estão em Portugal. Os melhores profissionais de Portugal, sejam médicos, sejam enfermeiros, estão fora de Portugal. Então, dentro de Portugal, há zonas, por exemplo, no Alentejo, que é vergonhoso o atendimento médico deles. É só estudante recém-formado, é só os estagiários, é o pessoal que você vai encontrar ali que você vai falar, Jesus amado. Acontece de você ter um bom tratamento em determinadas situações, mas isso são coisas muito raras, assim, tá? Não é a regra. Você falar assim, eu vou para Portugal porque a saúde lá é muito melhor que a do Brasil.
Eu tive um tratamento de emergência em Portugal num hospital privado, particular, porque a empresa pagava seguro, que eu vou falar para vocês, é pior do que, a fila do SUS do Brasil, pessoal. É muito pior, o atendimento é muito pior, o médico muito mais grosso, muito mais bruto. Eu tive que resolver, para vocês terem uma ideia, na ortopedia do hospital público, porque o particular não conseguiu resolver e o tratamento era horrível. Então, assim, é de dar risada de tão ruim que é o atendimento médico em Portugal. Isso tem a ver com o pouco salário que eles ganham, tem a ver com o excesso de horas que eles fazem, é uma luta danada, que eu vejo aqui pessoal reclamando que está fazendo 40, 50 horas, 60 horas dos caminhões durante a semana de trabalho no geral, e lá em Portugal os médicos já estavam reclamando que chegavam a fazer 100 horas numa semana. Então é lógico que quem vai ser bom trabalhando tanto também. Eu entendo a situação deles, mas sei que muitos saem de lá porque a oferta, a busca dos países de cima, tanto do Reino Unido quanto da Bélgica, como França, Alemanha, é muito forte e tiram os melhores de lá. Inclusive nós, aqui fica o nosso testemunho, a nossa médica de família veio para cá, para a Inglaterra, no ano passado, depois de 20 e poucos anos em Portugal. Então eles tiram mesmo porque eles cansam, tá, pessoal? E tem aí um problema governamental que ainda o Antônio Costa e o professor Marcelo vão ter que resolver isso, que diz respeito aí às horas de trabalho, aos critérios, muita coisa. Portugal também tem muito problema, tá, pessoal? Não pensa que é o céu, que é o... Ai, Portugal é o céu, cheguei no céu. Não é assim, tá, pessoal? Tem muitos problemas também. Comparado ao Brasil, não dá para comparar, porque aquilo que eu falo é um país pequeno com um país gigante. Não dá para comparar, não dá para comparar. E eu também, quando eu falo de Brasil, e aqui eu vou deixar para vocês um pensamento, quando eu digo do Brasil, pessoal, eu estou falando do Mato Grosso, de Cáceres, de Cuiabá, da minha zona. Eu não estou falando do Brasil inteiro, porque eu não vivi no Brasil inteiro. É muito complicado a gente dizer que o Brasil é isso e aquilo se você só vive num lugar do Brasil. Por exemplo, a nível de tratamento médico, eu tive o melhor tratamento da minha vida numa cidade chamada Juína, que se vocês olharem no mapa do Mato Grosso, é uma cidade, é um pontinho perdido lá no norte. Difícil acesso, tudo muito difícil. Mas foi o melhor tratamento que eu recebi de médicos na minha vida, foi em Juína. Porque isso tinha a ver com a prefeitura, que o prefeito era muito bom, e eles tinham muito recurso, e o tratamento era 5 estrelas, pessoal. Então, assim, e também foi um caso pontual, não pode ser que não seja sempre assim. Então, fica complicado de definir. Mas, pessoal, o vídeo ficou um pouco longo, espero que você tenha assistido até o final. Se gostou, dá um like, partilha, comenta embaixo, tá bem? Beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser.